Pronto, estamos gravando agora. Hoje é 31 de agosto, né, e eu estou começando aqui nossa sessão de recados no início da aula, lembrando todo mundo do nosso cronograma, que foi postado, né, no PVA, que eu coloquei uma notícia e mandei um e-mail avisando que ele está postado, e chamando a atenção de todo mundo para baixar o cronograma e acompanhar. Tá certo, gente? Eu sempre vou dar uns toquezinhos quando estiver chegando perto de trabalho, de prova, como eu fiz o primeiro, né? Mas não contem com isso, viu, gente? Todo mundo já tem um arquivo, tem que acompanhar por conta própria. Tá certo? Aqui, ó. Então, como eu tinha falado, nossa primeira prova vai ser 15 de setembro. No dia 14 eu vou fazer uma revisão, a gente fecha a unidade 1. Depois, dia 20 de outubro, a segunda prova. No dia 19, vocês vão entregar para mim um exercício e a gente faz uma revisão. E no finalzinho do ano, aqui, ó, dia 30 do 11 e 1 do 12, vocês vão fazer um grande não, né? Um importante projeto que eu vou passar para vocês quando chegar mais na época, né? Eu vou explicar como é que faz, vocês vão fazer esse projeto, entregar, me apresentar no dia 30 do 11 e 1 do 12, aí vai ser sorteio, né? Aí eu vou sortear quem vai apresentar qual dia. E no dia 7 do 12 vocês entregam para mim esse último trabalho. Vai ser um trabalho importante, viu, gente? Então ele vale 20 pontos também. E no dia 21 do 12, a nossa prova final. Tá certo? E aí, Feliz Natal para todo mundo. Encerrado o semestre, encerrada a matéria, encerrado o ano. Tá certo, gente? E aqui embaixo eu coloquei um resuminho por precaução aqui, ó. Todas as nossas atividades avaliadas, eu fiz um resuminho aqui embaixo nesse outro mini quadro, tá? O trabalho que vocês já fizeram foi dia 24 do 8, né? A primeira prova dia 15 do 9, o exercício 19 do 10, que vai se fazer em casa, vocês só me entregam dia 19 do 10. A segunda prova, 20 do 10. Esse trabalho de empreendedorismo que vai ter apresentação. Qual o dia que é o mais quente do ano, Matheus? 20 do 10? 21 do 12? Nunca tinha reparado, não. E o exame final, 21 do 12. É o primeiro dia do verão. É porque normalmente chove muito essa semana do Natal, né? Então eu sempre guardo assim como época de chuva, sem parar, mais do que eu. Tomara que venha chuva, né, gente? Tomara que a gente esteja debaixo d'água nesse 21 do 12, né? Tomara que venha chuva também. Então é isso, pessoal. Tá aí o cronograma, só para lembrar. Provas no final são cansativas. Mas assim, geralmente você tá naquele pique para terminar, né? Você tá naquele. Eu, pelo menos, quando eu tô vendo a linha de chegada assim, eu tenho uma energia extra, né? Para mim, o puxado é o início. O final, você vai até se arrastando, você vai. Bom, então vamos colocar aqui a nossa matéria do dia. Com as aulas de hoje e de amanhã, gente, com as aulas de hoje e de amanhã. Tem outra coisa aqui no cronograma, viu, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui que é muito importante. Porque teve um dia que a gente ficou na dúvida, tanto eu quanto vocês, e o cronograma tá tirando essa dúvida da gente aqui, ó. Eu recebi o calendário oficial do curso, e aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês. A semana que vem, pessoal, aqui, o feriado vai ser só dia 7, viu? Aqui, ó. Não, peraí. 1 do 9. Ué.
Ué, eu vou conferir aqui, pessoal. Eu estava apresentando o cronograma, Yuri. Estava apresentando o cronograma, assim, tirando dúvida, e tá lá postado no PVA. Eu vou confirmar aqui, gente, mas pelo calendário que me passaram, no dia 8 de setembro a gente tem aula, viu? Que era o que eu queria tirar a dúvida agora e agora a dúvida ficou maior ainda. Só um minutinho, gente, que eu tô abrindo o calendário aqui. Senão eu vou lá no PVA e troco esse arquivo. É, gente, eu vou mexer no arquivo aqui, porque no dia 8 vai ter aula sim, viu, gente? Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter aula sim, e eu vou colocar o dia 8 aqui, tá certo? Então, que a gente estava na dúvida se ia ter um recesso para a semana inteira, e não vai ter, não. Esse recesso nosso acho que vai ser em outubro. Eu até coloquei aqui, ó. Não, no início de novembro nós vamos ter um recesso aí. Mas semana que vem, dia 8 nós vamos ter aula sim, tá? Eu vou mexer lá no cronograma e vou trocar o arquivo lá no PVA, viu, gente? E vou mandar outro aviso para vocês. Mas de qualquer jeito, ó, eu vou escrever aqui. E, gente, dia 8/9 teremos aula, tá? Já vou corrigir o nosso cronograma. Bom, então vamos agora para a nossa matéria. É até bom, gente, essa aula no dia 8. Pois é, Matheus, a minha dúvida é porque, como eu dou aula na graduação também, na administração, né? Tem duas turmas na administração, lá o recesso vai ser a semana inteira, entendeu? Por isso é que eu estava na dúvida se ia ser um calendário só e tal, aí agora eu consegui o calendário do curso técnico e é diferente. Professor, Oi, quem é? o Wallace, dá o recesso a semana toda. Ué, se eu pudesse, né? Se eu pudesse decidir alguma coisa. Mas aí, na graduação, o recesso vai ser da semana toda. Mas para nós aqui, nós vamos ter um recesso em novembro, de 2 semanas até em novembro, que está lá no calendário, né? Então, essa que é o nosso calendário oficial, viu, gente? Então, completamos aqui nossa sessão recados, viu, gente? Podem vir semana que vem, dia 8, que vai ter aula, tá certo? É até bom, gente, porque nós estamos com, para fechar essa primeira unidade aqui, nós estamos com um calhamaço de matéria e vai ser bom a gente ter 3 aulas para isso. Vai ser muito bom, sabe? Aí pensando como professor, né? Pensando como professor. Bom, seguinte, pessoal. é, Hoje vai ter uma história? Como assim, Rafael? Não entendi. Hoje é o seguinte, gente. Hoje é o seguinte, né? Eu estava olhando a grade de vocês, as outras disciplinas que vocês fazem. Ah, não, todo dia, Rafael, todo dia tem caso. Todo dia, todo dia. Eu tinha um professor de história no colégio, que era muito bom, que era muito bom. Ele dava aula, assim, parecia que ele estava batendo papo, assim, né, jogando conversa fora, era muito bom. Então, de vez em quando, eu conto umas histórias, assim, para ver se eu consigo repetir esse exemplo, né? Para a aula ficar mais tranquilo. Seguinte, gente, eu estava vendo as matérias de vocês, né, nos outros períodos, nos outros anos.
para ver o que era parecido com a administração, né? Quais as matérias que vocês vão ter que tem alguma coisa a ver com a que eu estou dando para vocês. E eu vi que não tem muita coisa. Não tem muita coisa próxima da administração. Aí o que eu pensei? Eu vou falar hoje, para fechar essa primeira unidade, né, o último assunto que nós vamos tratar, nós já fizemos definição de administração, nos dois, Hermínio, assim, exatamente essa parte mais teórica da administração, eu não achei outra matéria muito próxima, não. Então, eu achei interessante falar da economia, tá? Fazer É claro que eu vou falar pouco, né? Porque daria para falar aqui 4 anos, né? Daria para falar, e sem acabar o assunto, daria para falar um curso inteiro aqui de economia e não acaba o assunto, né? Mas eu resolvi pegar essas 2 aulas, mais o do dia 8, semana que vem, para falar alguns assuntos da economia que tem a ver com a administração, né? E que tem a ver com essa parte mais geral da matéria que nós estamos vendo aqui no início, né? Vocês estão vendo, pessoal, que eu não estou entrando muito em detalhes assim em uma coisinha ou outra, não. Eu estou fazendo mais aquela visão, aquela foto panorâmica, sabe? Que pega tudo, que mostra. Ah, pois é, eu também gosto, Rafael. Também gosto, né? Se você não comprar nada, o desconto é maior, né? Desconto de 100%. Se você não comprar nada, eu pratico isso aqui em casa, viu? Não, mas está com desconto de 70%, mas se você não comprar, o desconto é de 100%. Ótimo. É, é isso mesmo. Aí eu resolvi separar alguns assuntos da economia, gente, algumas partes da economia que tem mais a ver com a administração e trazer aqui para a gente poder fechar essa primeira parte da nossa matéria, tá certo? E vocês vão ver, pessoal, que é um assunto bacana demais. É um assunto bacana demais. Tem muito mais a ver com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa vida aí, né, do cotidiano, do que parece. Economia é uma matéria muito legal. Então é isso que eu vou fazer, tá bom, gente? Para fechar essa primeira unidade, tá? Eu vou trazer um pouco do conteúdo de economia aqui, né? Mostrando principalmente aquelas partes que têm uma aproximação com a administração e que a gente precisa entender para a gente poder entender a administração, né? As empresas não estão funcionando. As empresas não são ilhas, né? Que estão lá no meio do nada, lá isoladas, cuidando da sua própria vida. Não são, elas têm relação com todo mundo, elas estão, né, no mundo aí, enquanto as coisas estão acontecendo. Então a gente tem que entender um pouco mais do que está em volta, né, do que está acontecendo. Beleza? E vocês vão gostar. Tem muito assunto. Pelos trabalhos que eu vi, que vocês me apresentaram na semana passada, né? Tem muita coisa ali do dia a dia de vocês, dos interesses de vocês, que é economia pura, que vocês estão envolvidos e sem perceber que estão envolvidos. Tá certo? Essa que é a ideia dessa essa reta final aqui da primeira unidade, né? Para a gente terminar a primeira unidade. Tá certo? Então, beleza. Essa primeira parte aqui é o que eu já falei, né? Administração e economia, elas são irmãs, né? São muito próximas, são muito parecidas em algumas coisas, né? E é difícil você aprender uma sem ter uma noção da outra, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. Trazer para cá um pedacinho de economia para a gente poder entender a administração melhor, tá? Na vida nossa, né, gente, no dia a dia, a gente pensa muito mais nessa coisa de poupar, de economizar, como o próprio Júlio, né, do seriado do Chris fala, né? E tem a ver, né? Você gastar menos tem muito a ver com economia, sim, tá? Mas em algumas situações, o melhor é gastar mais, né? Então tem algumas. Uma das ideias que eu vou falar com vocês aqui é o seguinte: depende muito mais da situação do que o que você está fazendo.
Nada que você fizer está errado, você pode estar só na situação errada, tá certo? Igual aquela piada, né, que o pessoal está circulando na internet desde a semana passada, né? O Neymar, parece que o filho do Neymar foi visitar ele na França, essa parte é verdade, né? E aí ele tirou uma foto com o menino, né? Ele abraçado com o menino lá num lugar maravilhoso, né? Não sei o quê, num prédio histórico lá em Paris. E o pessoal pegou a foto, botou no Instagram e começou a fazer as listinhas. Não sei se vocês viram, listas de coisas que esse menino nunca vai conhecer na vida, né? O filho do Neymar, né? Aí o pessoal já começou: boleto vencido, fila do supermercado, completar o shampoo com água para render mais, a lista de coisas ali que ele nunca vai conhecer na vida, né? É, é mais ou menos isso. É uma escola pública, né? Provavelmente não. Então, é aquela história: as coisas não estão erradas, a situação é que é errada. A situação é que o contexto talvez seja diferente, né? O contexto dele é muito diferente do nosso. Colocar prego na Havaiana, é isso mesmo. Andar com o carro sem gasolina, olhando para a luzinha lá acesa, fazendo cálculo para ver quanto tempo mais você consegue andar. E por aí vai. Então, não é que ele está errado ou a gente está errado. O que está errado nunca vai conhecer o Quixote. Uma que eu vi lá, ele nunca vai conhecer Guarapari. Ele sempre vai para o Caribe, né? Para esses lugares assim, Ilhas Maldivas. Muito provavelmente ele não vai pegar praia em Guarapari, né? Mas deixa quieto, deixa quieto. Quixote. Não, parece que tem. Pois é, mas Guarapari é bom, gente. Guarapari é bom. Reclama de. Não sei por que o pessoal reclama, não. Banho de cuia, e aí vai. Né? Então, é mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. É uma questão de contexto. Né? O contexto do filho do Neymar é um, o nosso contexto, da maioria da gente, é outro contexto. Né? Então, não é que ele está certo, a gente está errado, ou a gente está errado, ele está certo. Depende do contexto em que você está. Isso é uma ideia que nós vamos trabalhar aqui, viu, gente? Mas aposto que vocês não vão esquecer mais depois desse exemplo que eu dei. Se você quiser comprar vamos supor, uma bolsa para sua mãe de aniversário, uma bolsa de R$ 2.000 para sua mãe de aniversário. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Mãe é mãe, né? Mãe sempre merece. Sempre merece um presente lá, de uma bolsa de R$ 2.000. O que tá errado não é a mãe, nem a bolsa, nem você. O que tá errado talvez seja o contexto em que você esteja, né? Que talvez, né, seja uma compra meio fora de hora ou com preço meio fora do normal, né? Então o problema não é você, nem sua mãe, nem a bolsa. O problema é toda a situação que está ali em volta, né? Agora, se você ganhar na Mega Sena 50 milhões de reais, igual vive sorteando aí, né? Você levar uma bolsa de presente para sua mãe de R$ 2.000, o problema é o contexto. Ela ia estar esperando talvez um anel de diamante, você leva uma bolsa de 2.000, né? O problema mudou o contexto, também você tem que mudar o presente. Então, uma das ideias que nós vamos. Estou até adiantando um pouco o assunto, né? Uma das ideias que a gente vai pensar não é tanto a coisa que você vai fazer, né? Mas o contexto em que você está. Tá certo? Mas vamos voltar para o princípio aqui. Vamos começar do princípio, tá? Em vez de começar do meio. Tá bom, gente? Como que funciona a economia? Como que funciona esses mecanismos aí que a gente escuta falar de preço das coisas, dólar, banco, como que funciona isso? Gente, o que que tá, vamos falar até mais rasgado, né? Qual que é o motor? O que faz a economia funcionar? As pessoas, tá certo? Então, se a gente escuta falar de taxa de juros, valor do dólar, gente, alta de preço, tudo que vocês escutarem sobre economia, esquece os números, tá? Economia não é feita de números, economia é feita de pessoas.
sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Na verdade, são sempre milhares de pessoas fazendo milhares de coisas, e nessa confusão toda é que nós vamos ver as consequências, que são essas que eu falei: juros, preço do dólar, os preços das coisas, né? Recessão, ou então economia em crescimento. Isso é sempre a consequência, né? Que é o que a gente escuta aí, por exemplo, ligar na Rádio CBN agora na hora do almoço, né? Sempre tem um espacinho lá de uns 10 minutos falando de economia, né? Com um cara que eu não lembro o nome. Aquilo ali, gente, tudo que ele estiver falando ali, de número, tudo, é a consequência, tá? Aquilo ali é a fumaça, aquilo não é o fogo. Não é ali que as coisas acontecem. O que eles estão falando no rádio, né, no Jornal da Globo, né, que passa lá 11 horas da noite, aquilo ali é só a fumaça que está saindo, é só a consequência. O que causa as coisas são as pessoas. Eu, vocês, né, todo mundo que saiu para trabalhar de manhã, resolve voltar para almoçar em casa na hora do almoço, ou então almoça no trabalho. O que todo mundo está fazendo o tempo inteiro? Isso é que é economia, viu, gente? É isso aqui é o fogo, a fogueira, tá certo? Isso aqui é a causa. O resto todo que a gente escuta falar são as consequências, tá bom? Ponham isso na cabeça e fica muito fácil de entender. É igual a administração mesmo, né? A gente olha para uma empresa, é só a plaquinha na porta. Lá dentro tem as pessoas. Quem faz aquilo funcionar são as pessoas. Então, lembrem desse ponto, tá? Eu vou até anotar aqui para vocês. Os números são apenas consequência, tá? Números, indicadores, abre o jornal ali, taxa Selic, essas coisas todas. Não que elas não sejam importantes, tá? Mas não são elas que fazem o mundo girar. São as pessoas que fazem o mundo girar. Já facilitou muito, né, gente? Você entender que a economia é feita pelas pessoas, feito qualquer um de nós, já facilitou demais, né? Por exemplo, o preço da gasolina está muito caro. Vocês estão ouvindo falar isso o tempo inteiro, né? Está aí chegando a R$ 7, é um preço fora do normal, né? Por que isso é importante? O que isso tem a ver com as pessoas? Olha, gente, as pessoas estão comprando moto para ir ao trabalho e voltar, porque os ônibus são caros, ruins, né, demorados. Tem muitos anos que as pessoas estão comprando moto e carro. Quem pode compra carro, quem não pode compra moto, e quem não pode fica querendo e compra assim que pode, né? As pessoas estão comprando carro e moto para poder ir e voltar ao trabalho, para fugir de ônibus, né? E a gente vê isso acontecendo para todos os lados. A gente vê isso acontecendo em cidade grande, pequena, em estrada, a gente vê isso acontecendo para todos os lados. Ou seja, cada pessoa toma a sua decisão de guardar um dinheiro, fazer um financiamento para comprar uma motinha ou um carro para ir trabalhar e voltar. É uma escolha de cada pessoa. Como resultado, o que a gente tem? Né? As pessoas dependem muito do preço da gasolina na vida delas, no dia a dia delas. Quando a gasolina começa a subir, fica todo mundo revoltado da vida, né? Como está todo mundo ficando revoltado agora, né? E ao mesmo tempo, como tem muita gente comprando gasolina, assim, todo mundo aí está motorizado, né? Isso ajuda a puxar o preço para cima um pouco. Daqui a pouco eu explico para vocês, tá certo? Se nós tivéssemos um serviço de ônibus muito bom, barato, o ônibus passasse o tempo inteiro, vazio, confortável, ou então metrô, ou então trem, que nos atendesse, a gente não ia precisar comprar carro e moto desse jeito, e o preço da gasolina podia subir, não ia afetar tanto assim a nossa vida, né? Você tem países aí onde a pessoa só compra um carro
se a pessoa realmente gostar de carro. Moto, então, né, mais ainda. Você só compra se você gosta. Porque precisar mesmo no dia a dia, não precisa. Principalmente aí, se for ver a Europa, né, a Europa Ocidental, uma França da vida, uma Alemanha da vida, uma Inglaterra. Né, as pessoas só compram carro se ela gosta de carro, ela curte ter um carro. Né? Por quê? Para o dia a dia você não precisa. Você tem trem, metrô para todo lugar. Na maioria das vezes não custa caro, passa o tempo inteiro, não enche, né? Você consegue ir confortável. Se você quiser ir a 3 quarteirões da sua casa numa padaria, você pode pegar um trem e ir voltar para você não pegar a chuva. Né? Então, você só compra o carro realmente se você quiser. Então, o que eu estou falando para vocês? A escolha que cada um de nós fizer, né? Eu prefiro ir de ônibus aqui no Brasil, que é muito ruim, caro, demorado e apertado, ou eu prefiro comprar uma moto? E milhões de pessoas escolheram comprar moto e carro. Isso dá um impacto na economia. Isso dá um impacto muito grande na economia. Tá certo? Enquanto em outros países, que as pessoas não precisam comprar carro ou moto, só se quiser, a gasolina pode custar muito caro, que isso não vai afetar a vida das pessoas, porque elas vão trabalhar de metrô, com ônibus bons, ou de bicicleta, né? Tem muita ciclovia sinalizada, arrumada, ou mesmo a pé também, né? Que as pessoas, né, costumam. As cidades costumam ser mais bem distribuídas, né? Você costuma trabalhar perto de casa com mais facilidade do que aqui no Brasil, que tem uma mania de concentrar tudo em um lugar só. Então, gente, eu estou falando que as escolhas das pessoas, as ações das pessoas, é que fazem a economia acontecer. Tá certo? Então, tem jeito de melhorar, Rafael. Tem jeito de melhorar rápido até. Tem jeito de melhorar. O bom da economia, como ela depende das pessoas, e aqui no Brasil a gente tem muito a cabeça muito aberta, né? O Brasil tem muitas vantagens, viu, gente? Aqui, quando tem que mudar alguma coisa, a gente pega e muda mesmo. A gente não é muito agarrado no passado, não. Né? Então, quando tem que fazer não é um sacrifício, assim, olha, agora, a partir de agora vai ter que ser de outro jeito. Rapidinho, a gente pega o jeito e já muda, e tem países aí que as pessoas têm muita dificuldade de mudar. Então, como a economia é feita de pessoas e o comportamento das pessoas, né, aqui a gente consegue mudar o nosso comportamento muito fácil, a gente é muito flexível nesse ponto. Não, ô Matheus, eu vou deixar esse assunto para depois, viu? Mais para frente a gente pega esse assunto aí, porque tem até um pouquinho a ver. Mas guarda esse aí, mais para frente a gente volta nisso. Não é nem criticando nem elogiando, mas mais para frente a gente volta nisso. Então, a grande sacada da economia, gente, é a gente observar o comportamento das pessoas e tentar entender o que as pessoas estão escolhendo, o que as pessoas estão fazendo, né, para ver qual o impacto que isso vai dar na economia. Tá certo? Eu não sei se foi com vocês que eu comentei, gente, o negócio dos japoneses, que eles não gostam de gastar dinheiro. Não sei se foi com vocês ou se foi com outra turma. Pois é, isso eu já estava entrando um pouquinho nesse assunto da economia. O japonês, ele, independente do quanto ele ganha, ele vai gastar o mínimo possível. Vai gastar só com a sobrevivência dele e o resto ele guarda. Vão fazendo poupança a vida inteira, né, guardando um absurdo de dinheiro, com medo de um dia ter alguma emergência e precisar. Né? E isso é uma escolha que eles fazem. Né? Igual eu falei, a economia é feita pelas pessoas, pela escolha das pessoas. Aí a economia do Japão, gente, desde os anos 90 já está quase beirando uns 30 anos aí, que não foi 90 redondo, não, que a economia do Japão está no 0 a 0.
Nem cresce e nem diminui. Pois é, além de você não aproveitar a vida, que tem essa questão também, né? Eles não ativam o comércio. Né? Então, você tem um comércio lá no Japão que vende pouco, vende o mínimo. As pessoas podiam estar gastando mais dinheiro, né? Comprando mais produtos, viajando, né? Criando ali, colocando o dinheiro deles para circular, né? No comércio, comprando presente para os outros, né? Viajando, fazendo turismo, esse tipo de coisa. Mas não, todo mundo guarda, 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 guarda. Resultado, os bancos no Japão estão explodindo de tanto dinheiro guardado, que não serve para nada, dinheiro parado não serve para nada, né? A população vive mal, porque não aproveita o que tem, né? E o país fica no 0 a 0, é estagnação, né? Ele nem está crescendo e nem está em crise. Eles têm um desespero lá, já trocou de governo várias vezes para ver se consegue fazer a economia crescer. E fica ali no final do ano, cresceu 0,1, 0,0, é uma coisa assim, nula, nula, né? Não cresce. Né? É a escolha do japonês de não gastar. E aí os bancos japoneses ficam desesperados do que eles fazem com essa montanha de dinheiro e começam a emprestar mundo afora, né, para ver se dá uma utilidade para o dinheiro. E quando o banco empresta, né, ele cobra por isso, ele cobra uma taxazinha de juros lá por isso, e vê se o banco consegue ganhar alguma coisa em cima desse dinheiro que está guardado. Né? Então, onde que começou essa história toda? A história começou no japonês que não gasta, não gosta de gastar. O brasileiro, a gente acha que o brasileiro é muito gastador, mas nós não somos também muito gastadores, não. Né? Quem é gastador é o americano. Não, mas é um mau negócio, João Vitor. É um mau negócio ser banqueiro no Japão. Você só guarda dinheiro dos outros, ninguém pega empréstimo com você. Né? Ninguém. Você fica ali, eu só guardando dinheiro dos outros. Não é bom negócio, não. Quem é gastador, gente, é o norte-americano, né? O pessoal dos Estados Unidos. Eles gastam igual loucos. Eles gastam com crise, sem crise, eles gastam igual loucos, gente. É um consumo que não tem comparação, assim, de tudo quanto é tipo de coisa. Eles compram desesperadamente e muito. Né? O brasileiro não chega nem perto disso. Eu tinha a impressão que brasileiro gastava muito, né? E a gente financia 12 vezes no cartão sem juros e tal. É... Pois é, Matheus, aí ninguém fica sabendo. Mas aí tem que emprestar para fora, João Vitor, tem que emprestar para outros países, que é o que eu vou falar mais à frente também, que é o que eles estão tentando fazer, né? Porque no Japão não adianta você colocar a taxa de juros, ninguém vai pegar dinheiro com você mesmo, né? Eles têm que botar esse dinheiro para fora. Né? Então, gente, nos Estados Unidos, é o que o pessoal fala, né? Você tem loja para tudo, as coisas são muito baratas, quase tudo é muito barato. Você tem loja para tudo, se você for comprar as coisas pela internet, é muito barato, entrega muito rápido. Por quê? Porque tem muita gente comprando, e sempre comprando, eles compram sem parar. Né? E isso faz com que você tenha mais lojas, mais funcionários, o próprio funcionário, né, das lojas, ele recebe o salário dele, ele vai gastar com alguma coisa, e ele vai gastar muito, né, e isso vai ativando, né, acelerando muito o funcionamento da economia. Né? Quanto mais pessoas gastando e botando dinheiro para circular, né, você acaba abrindo novas lojas, contratando novos funcionários, e botando dinheiro na mão desses funcionários que eles vão consumir em outros lugares também. Então, nós temos os dois extremos aqui. Um povo que não gasta nada, que é o japonês. Isso aí deixa o país estagnado. No outro extremo são os americanos, que gastam igual loucos, né? Mas em compensação eles estão sempre, a economia deles está sempre acelerada. Eles tiveram uma crise agora por causa da Covid, a economia deles já está subindo igual um foguete de novo, né? E no fundo, gente, eu não estou falando de números, eu estou falando de pessoas, né? E de comportamento. No meio do caminho está o brasileiro que ganha mal, tem pouco dinheiro,
mas a gente consegue comprar alguma coisa na vida por causa do 12 vezes sem juros no cartão, né? A gente vai e acaba comprando alguma coisa só por causa disso, né? Pode comprar até carro, se você quiser, em 12 vezes, carro mais baratinho, né? Mais usado, né? A gente vê nas lojas assim, 12 vezes no cartão, dá para passar, né? É isso, né? Então, o que eu estou falando aqui, gente, para dar esse exemplo para vocês, economia é feita do comportamento das pessoas. O que as pessoas escolhem comprar ou deixar de comprar, fazer ou deixar de fazer. Tá certo? É a primeira ideia que a gente tem que ter quando vai falar de economia. E como cada coisa que as pessoas fazem vai dar um efeito, vai dar uma consequência, né? Então, o que o economista faz, o especialista na economia faz, é tentar observar o que as pessoas estão fazendo hoje e qual o efeito que isso vai gerar para o país, né, ou para o estado, ou para a cidade. Qual o efeito que isso vai gerar e como que isso vai nos afetar, né? Tem alguns efeitos que são mais lentos, outros são mais rápidos. Por exemplo, né, comprar um apartamento, construir uma casa, é uma coisa que demora, né, para dar um efeito, mas quando dá é um efeito bom, porque aí a construção civil contrata muita gente, paga salário para muita gente, acaba dando uma ajuda aí na vida de muita gente. Tá certo? Então, isso aqui, ó, se eu puder resumir para vocês, economia é isso aqui, o comportamento das pessoas e como que isso vai, né, afetar o dia a dia das pessoas. Para vocês terem uma ideia, gente, teve uma época, aí vai a primeira história aqui de quem estava sentindo falta, viu? 1994, tá? Provavelmente, né? Provavelmente não, certamente vocês não estavam vivos ou vivas ainda, né? 1994, gente. Acabou a inflação, meus parabéns, né? O Brasil estava livre da inflação. O que eu vou contar para vocês, isso aí foi vocês não imaginam, foi tipo um carnaval, gente. Tanto que as pessoas ficaram felizes, assim, à toa. Eu já era até meio grandinho já nessa época, lembro de tudo. Foi uma alegria, assim, sei lá, não dá para explicar. Tipo um carnaval, uma Copa do Mundo, assim, todo mundo feliz na rua, assim. Qualquer lugar que você olhava, as pessoas estavam felizes, comemorando. Porque a inflação era um. Tem o quê, Matheus? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu vou fazer 43 agora em outubro. Né? Vou fazer 43. Tô agora com 42, né? Aí, pessoal, as pessoas, de repente, né, elas recebiam o salário no início do mês e elas podiam ficar com o dinheiro na mão pensando o que ia gastar até o final do mês. E o dinheiro não desaparecia. Porque a inflação é isso. O seu dinheiro hoje ele compra um carro, amanhã ele compra uma bicicleta, depois da manhã você compra um pão de sal com ele. O mesmo dinheiro. A inflação era isso aqui no Brasil. Foram quase uns 20 anos desse desespero, né? Do dinheiro desaparecer, você não conseguir comprar nada, tal. Era realmente um desespero. Quando aconteceu isso, né? Da economia finalmente estabilizou em 94 e as pessoas recebiam o dinheiro e podiam fazer alguma coisa, né? Não, João Vitor, o que é isso? Essa inflação que tá aí, gente, não faz nem cosquinha. Não, mas não faz nem cosquinha. Não, é um mosquitinho, gente, perto do que acontecia. É uma coisa insignificante. Não estou falando que tá bom, não, que não tá bom. Mas perto do que acontecia, gente, era 50% ao mês. Hoje em dia, nós vamos ter 8% ao ano, né? 8% ao ano, que é a previsão, é a pior previsão, é 8% ao ano. Na época era 50% ao mês. Era desesperador, gente. Era uma coisa de pânico, né? Depois eu conto uns casos aqui. Aí, quando estabilizou a economia, as pessoas podiam comprar coisas, né, que antes elas não podiam. E todo mundo foi comprar carro. Carro zero. Quem nunca tinha comprado carro na vida já podia comprar um carro zero. E o que acontece? As fábricas, aí é o que eu estou falando, escolha das pessoas.
tá? Escolha das pessoas. De repente, você tem um dinheiro na mão, de repente o seu dinheiro vale alguma coisa, de repente você vê coisas aí sendo vendidas que você pode comprar, que você nunca na vida você podia pensar em comprar, e de repente você pode. Então, por isso que eu falei, as pessoas ficavam felizes à toa na rua, assim, né? Quase que soltava foguete, assim, era uma alegria sem sentido, né? E aí muita gente foi comprar carro, mas muita gente mesmo, que nunca tinha pensado na vida de ir numa concessionária comprar um carro zero, estava em condições de fazer isso. Escolhas das pessoas, né? Escolhas. Todo mundo foi lá comprar carro na concessionária. Só que as fábricas de carro não atinaram para isso. Elas não perceberam que, de repente, ia ter tanta gente para comprar carro assim. As fábricas não fizeram esse exercício que eu estou falando aqui, de você tentar descobrir antes qual vai ser a escolha das pessoas e para que lado que a economia vai virar. Então, as fábricas não se prepararam, elas não conseguiam produzir tanto carro quanto as pessoas queriam comprar. Você chegava em concessionária, era o salão vazio, não tinha carro nem para mostrar, né? Você lá, sabe aqueles que ficam lá, você senta, né? Mexe na janela, mexe nas coisas, só para ver o carro, né? Pegar no carro, não tinha nem isso, né? Vendeu tudo. E as fábricas funcionando manhã, tarde, noite, não conseguia dar conta da demanda, né? Aí o que começou a acontecer? A pessoa ia comprar um carro, né, na concessionária, e o pessoal falava assim: olha, o carro custa, vamos supor, é, mais ou menos, Matheus, mais ou menos. É isso que eu vou falar. O carro custa 15 mil. Não, vou falar um preço da época, tá? Um carro que era top na época, vocês não vão acreditar. Um carro que era top de linha, todo mundo queria ter. Era esse aqui, ó. Era o Fiat Uno. Era o Fiat Uno, né? Você ia comprar nessa época um Fiat Uno inteirinho, completinho, guerreiro, vidro elétrico, não, escada em cima não, era top, era de luxo. Top, com ar-condicionado, direção hidráulica, 4 portas, pintura metálica, tudo em cima custava R$ 8.500. R$ 8.500. Você chegava na concessionária com o dinheiro na mão, né? Olha, eu quero comprar um Uno, pagar à vista. O pessoal não tem, mas tem uma lista de espera, R$ 8.500. Tem uma lista de espera. Eu sei que minha mãe processou o Banco Itaú por causa de uma confusão que fizeram com ela lá, e ela ganhou uma bolada e ela comprou esse Uno. Por isso que eu lembro que era 8.500. O Banco Itaú processou ela à toa e ela recebeu uma grana de indenização e ela foi lá e comprou esse Uno, né? Eu estou contando, não é que eu ouvi falar, não. 8.500 para comprar o carro à vista, o pessoal bota seu nome na lista aí, e quando chegar o carro a gente te liga. E quando vai chegar o carro? Daqui a 1 ano e meio. Não tinha o carro para vender, né? Nem o maré queimado você compra. Nem o maré queimado você compra. Então, o que acontece? Tinha uma lista, você punha a lista lá num caderno, né? E ficava esperando o carro chegar. Aí, quando você estava saindo da loja, o vendedor te chamava aqui, seguinte, bota mais 1.500 aqui na mão, que eu arrumo esse carro para você semana que vem. Então, em vez de pagar 8.500, você pagava 10, né? Só que 1.500, gente, era muito dinheiro. É como se você fosse dar hoje em dia uns 20 mil. Era muito dinheiro. E eles te cobravam por fora para ficar lá no bolso do vendedor, do gerente da concessionária, para na hora que chegasse a cegonha trazendo os carros, eles separavam o seu e te entregavam antes, né? De furar a fila, né? Aí era uma escolha: você vai jogar esse dinheiro fora só para molhar a mão do vendedor e do gerente para ele arrumar o carro para você antes, ou você vai esperar 1 ano e meio para poder comprar o carro? Tinha gente que tinha medo da economia voltar, da inflação voltar, e daqui a 1 ano e meio você não ter dinheiro para comprar o carro mais, né? Então tinha muita gente que pagava para receber o carro antes, pagava por fora para receber um carro antes, porque achava que ano que vem vai tudo pro beleléu de novo, pelo menos eu já estou com o meu carro.
e tinha gente que não pagava, era a escolha das pessoas. Aí, como eu contei aqui, minha mãe ganhou um processo, ganhou uma grana, e chegou lá para comprar o carro, não tinha, só daqui a 1 ano e meio, e ela, tudo bem, botou o nome na lista, não pago, não pago, e não pagou esse dinheiro por fora lá, e esquecemos do negócio do carro. Esquecemos do negócio do carro, deixamos o dinheiro guardado. 1 ano e meio depois, o pessoal ligou: olha, chegou a sua vez, está aqui o seu Uno. Ela foi lá e comprou o carro. 1 ano e meio depois, o carro custava o mesmo preço, R$ 8.500, né? A inflação não voltou, né? Como ela não voltou de fato até hoje, né? Graças a Deus. Então, esse tipo de coisa que eu estou falando com vocês, né? Tantas pessoas querendo comprar a mesma coisa, tantas pessoas com dinheiro para comprar, né? Que isso é importante. Hoje deve estar mais de 50 mil, viu? E hoje em dia nem é Uno mais, né? Aquele outro redondinho que não chama Uno, mas não tem nada a ver, não. Mas deve estar uns 55 mil, né? O Uno era top de linha demais, Rafael. Top de linha demais. Você tirava onda. Não, 10 mil usado, você compra um baleado, viu? Baleado. Se você quiser comprar um mais arrumadinho, mais inteirinho, tá uns 15, beirando 20 mil. Não, é ótimo. Um é bom demais. Eu tive dois, gente. Me arrependi de vender desse quadradinho. Me arrependi de vender. Falando sério, achar um com preço bom, ó, fora esse aqui, eu não deixo passar a oportunidade, não. Mas aí, pessoal, o que eu tô falando com vocês? Muitas pessoas tomando a mesma decisão no mesmo momento vai gerar esse tipo de acontecimento, né? Então, a fábrica não tinha para entregar, as fábricas não se prepararam para entregar, o produto faltou, todo mundo querendo, todo mundo com dinheiro na mão, e o que acontece? Esse tipo de arranjo, assim, da concessionária cobrar um por fora, que o pessoal... provavelmente vocês nunca escutaram essa palavra, viu, gente? Porque essa palavra deixou de ser utilizada. Ágil, ágil. Vocês já tinham ouvido essa palavra? Essa palavra não usa, é dessa época aí. Dessa época aí da inflação. Né? Você tinha que pagar um ágil, que era um valor extra, para o pessoal poder te entregar um valor por fora. Né? Então, a ideia toda é essa, gente. Pode ter a ver, viu, Yuri? Pode ter a ver. Pode ter a ver. Os dois têm a ver com cobrança, pode ser que uma palavra tenha a ver com a outra. Mas saía no jornal, inclusive, qual era o valor médio do ágil que era cobrado pelos carros. Né? Você pegava lá o jornal, o Fiat Uno está por 8.500 com o valor médio de ágil de R$ 1.500. Era na cara, era na cara. Né? Então você pagava para a Fiat e você pagava um valor esse por fora aí, que é o ágil que eles chamavam, que era uma ofensa. Né? Hoje em dia isso não existe, né? Hoje em dia isso não existe. Primeiro, porque nós não estamos com dinheiro mais, né, para gastar desse jeito. E segundo, que as fábricas, né, por exemplo, de carro, elas acompanham melhor o que está acontecendo, as escolhas das pessoas, e elas se preparam. Quando elas têm uma expectativa de que de que a economia vai melhorar para o lado delas, elas já aumentam a produção, fazem o estoque e ficam preparadas, porque quando as pessoas vierem comprar em grande quantidade, eles vão ter o produto para entregar. Né? Hoje em dia acontece muito, né, das empresas acompanharem a economia, ou seja, acompanharem o comportamento das pessoas para poder se programar, se organizar, né, organizar a produção delas e conseguir entregar o produto, né, e lucrar também, porque nessa época não era bom para as empresas também, não. Né? Tinha que trabalhar 24 horas por dia para poder atender. Pois é, mas se tivesse trabalhado antes, se tivesse estoque antes, conseguia vender muito mais naquele primeiro momento. Então todo mundo sai perdendo. Então, a primeira parte que eu estou passando para vocês aqui é essa. Ó. A economia é feita da escolha das pessoas e o que nos interessa saber? Interessa saber
que as pessoas vão escolher e como que isso vai gerar um impacto, como que isso vai afetar a vida das pessoas. Tá certo, gente? É isso que é economia, viu, gente? Mais ou menos, viu, Rafael? Como eu falei, hoje em dia as montadoras, por exemplo, elas aprenderam a acompanhar o mercado. Então, se elas percebem que daqui a 6 meses vai ter menos gente escolhendo comprar o carro, né? Elas já começam a diminuir a produção agora, né? Eles perderam muito dinheiro nessa época, né? Hoje em dia, eles trabalham com alguns meses de antecedência. Então, eles percebem que vai cair a procura pelo produto deles, eles já vão diminuindo a produção agora para ter um estoque menor, para não ficar muito carro parado ali sem conseguir vender. E quando eles veem que o negócio vai aquecer, eles já começam a se preparar antes disso também, né? Então, eles estão mais. Deixa eu só fechar essa cortina aqui, gente. Eles estão mais experientes, gente, sobre como acompanhar a economia, né? Agora, tem outros setores que são mais difíceis, né? Coisas, por exemplo, coisas mais baratas, né? É, leite, iogurte. Nessa época também, né? Nessa metade aí dos anos 90, teve uma falta de iogurte gigante. Que aí não é um carro, que é uma coisa, né? Que você vai comprar menos, né? Você demora anos para comprar e para trocar. Iogurte é coisa que você vai ali e compra, né? De repente, as pessoas passaram a ter dinheiro para consumir iogurte. Né? Coisa que no Brasil, gente, antes de você organizar a inflação, iogurte era comida de rico, era comida de novela, né? De repente, todo mundo tinha, o iogurte passou a custar centavos, né? Algumas moedas, e todo mundo tinha dinheiro para tomar iogurte. Os laticínios não estavam preparados para isso, né? Desapareceu o iogurte do mercado, desapareceu o frango. É, eu acho que vai melhorar em algumas coisas, Rafael. Vai melhorar esse ano e ano que vem. As expectativas estão de melhora, uma melhora boa. Tá? Nesse sentido que eu estou falando, mais pessoas arrumando emprego, mais pessoas consumindo, as pessoas tendo mais renda, ajudando o comércio. A expectativa esse ano é que a economia vai crescer de 5% para 6%, o que é muito bom. E ano que vem, entre 2% e 3%, o que é mais ou menos, mas é melhor do que nada. Tá certo? Aí 2024 é que é uma interrogação, né? Mas depois eu vou fazer umas previsões aí melhores, tá? Mas isso é o que tá no noticiário aí todo dia. Então, essa parte, gente, eu acho que ela já ficou bem colocada aqui, né? Outro ponto aqui para eu complicar a vida de vocês. O que acontece, gente? Não, peraí, a letra. O que acontece? Eu tinha falado para vocês. Não, os caras conseguem, Matheus, fazer umas previsões para 2 anos seguintes, né? Com uma certa facilidade, por exemplo. Igual eu falei, apartamento, demora um ano e meio para fazer um prédio de apartamento aí com os 10 andares, né? Um ano e meio para fazer. Né? Se as construtoras percebem que elas vão conseguir vender esses apartamentos, elas começam a fazer o prédio hoje. E elas vão empregar ali dezenas de pessoas, né, dezenas de operários para fazer esse prédio durante um ano e meio. Né? Até o prédio ficar pronto, ela vai gerar emprego para dezenas de pessoas, talvez até centenas, dependendo do prédio. Então, tem algumas coisas que são mais de longo prazo. Então, dá para fazer algumas previsões para 2022, 2023, com uma certa tranquilidade. A construção civil é uma delas. Você vê, as construtoras estão levando fé, que elas acham que a economia vai melhorar, todas começam a fazer prédio agora. Quer dizer que você tem emprego aí para milhares de pessoas
em 22, talvez até metade de 23. Essas pessoas vão estar recebendo salário, vão estar consumindo, vão estar comprando e acabam ativando a economia, né? Então tem muita coisa que dá para prever com 2 anos de antecedência, assim, com certa tranquilidade. Gente, primeiro ponto que eu falei com vocês é esse, né? Economia é feita pelas pessoas, pelas escolhas que nós fazemos. Beleza, beleza. Né? E que a escolha que nós fazemos vai gerar um impacto nas empresas, né? Até nas outras pessoas, né? No comércio, nos salários e tudo mais. Beleza. Um outro ponto aqui que é interessante para nós, que é essa chamada lei da escassez. Ela é muito fácil de entender. É muito fácil de entender. Né? Quando eu falei que as pessoas fazem escolhas, né? Que eu acabei de falar aqui nos últimos 20 minutos, meia hora, né? As pessoas fazem escolhas. Eu vou guardar dinheiro igual o japonês, ou eu vou gastar igual um louco, igual o americano, ou eu vou passar no cartão igual o brasileiro. As pessoas fazem escolhas. Só que tem um detalhe nessa questão das escolhas. Uma dificuldade aí, uma pegadinha aí. Nunca, pessoal, nunca dá para todo mundo ter o que quer na quantidade que quer. Nunca dá. Tá certo? Aqui, ó. Não há recursos suficientes para que todos realizem suas necessidades e desejos. Então, não dá. Então, é igual eu falei aqui no exemplo do carro. Acho que o exemplo do Fiat Uno serve. Né? Se todo mundo resolver comprar carro ao mesmo tempo, não vai ter carro para todo mundo. Então, se todo mundo. Yuri, guarda esse negócio do boi. Guarda esse negócio do boi, que depois tem um exemplo bom aí de boi também. Eu tô só segurando os exemplos, né, gente? Tô só segurando, mas eu vou voltar em todos eles. Se todo mundo escolhe a mesma coisa, não vai ter para todo mundo, tá certo? Então, a escolha de umas pessoas vai determinar a escolha de outras, né? Vai gerar um impacto na escolha das outras pessoas. Então, entendam isso. Quando eu falo assim, o que todo mundo vai escolher, né? Essa escolha vai causar um impacto aí para todo mundo. Então, entendo isso, porque não tem recurso suficiente para todo mundo. Falando mais ou menos, né? Todo governo, né, todo político, né, principalmente em época de campanha, ele vai querer falar que ele vai. Todos eles vão falar, e ano que vem vai ter campanha para presidente, todos vão falar isso, né? Que eles vão conseguir fazer a economia crescer para todo mundo ter tudo o que quer. Vai ser bom para todo mundo, vai ter felicidade e riqueza para todo mundo. Gente, é uma mentira. Nunca vai ter. Nunca vai ter. O que você pode ter é as pessoas mais ou menos, todo mundo ali mais ou menos, né? Mas você nunca vai conseguir dar tudo para todo mundo. Nunca vai acontecer. E se conseguir, é porque está tirando de outro. Se todo mundo no Brasil tiver tendo, ano que vem será caótico. Tomara que não, né, Matheus? Tomara que não. Mas parece que sim, mas tomara que não. Se todo mundo aqui no Brasil tiver tudo o que quer, vai faltar. Pelo menos, sei lá, a gente vai ter que tirar isso de alguém, da Bolívia, né, do Paraguai, da Colômbia, a gente vai ter que tirar isso de algum lugar, tá certo? Porque os recursos que precisam para a gente consumir tudo que a gente quer aqui, não, elas não são suficientes. Não são suficientes para todo mundo ter o que quer, na quantidade que quer, do jeito que quer, isso nunca vai acontecer. Também, João Vitor, vou chegar nisso mais para frente. Tem a ver com isso também, mas vou chegar mais para frente. Yuri, deixa essa para depois também, viu? Golpe de Estado deixa para depois. Mas tem a ver também. Né? Então, toda escolha que as pessoas vão fazer, e aí é o que eu falei no início da aula, né? Economia é feita de pessoas fazendo escolhas, né? A escolha que a gente for fazer é sempre assim. Se eu escolher A, eu estou abrindo mão de B, tá certo? Se eu quiser tirar férias, ir para Guarapari, eu não vou comprar uma moto, tá certo?
Vamos por aí. Se eu quiser comprar moto, eu não vou poder tirar férias em Guarapari, né? Passar lá 15 dias sem trabalhar, gastando dinheiro. Das duas, uma, tá certo? Eu posso pensar tanto para mim como indivíduo, como para a gente como país, tá? Se a gente escolher a gente abriu mão de B. Não dá para ter os dois. Não dá para comprar a moto e tirar férias em Guarapari. Não dá para ter os dois, tá certo? Então, as escolhas que as pessoas fazem, que eu falei ali, né, no início da aula, as pessoas estão fazendo escolhas o tempo inteiro e são essas escolhas que vão fazer a economia funcionar. Pois é, essas escolhas não são fáceis de fazer. Essas escolhas não são fáceis de fazer. Sempre que você escolher alguma coisa, você abriu mão de outra, tá certo? E isso serve. é, Não, é moto velha, Yuri, moto velha. Não é moto nova, não. É uma CGzinha sambada. Não, bota dois aí. Bota dois, três aí. Aquelas ML, Turuna. Essa moto é essa daí, entendeu? É, então, o que que acontece? As escolhas que as pessoas fazem, gente, elas são sempre assim, tá bom? Não, não são escolhas fáceis, igual vocês comentaram no início da aula, né? A vida do japonês deve ser muito ruim porque eles guardam dinheiro e não aproveitam. É isso, eles estão fazendo uma escolha, né? Quando eles decidem acumular uma quantidade de dinheiro enorme no banco e não aproveitar desse dinheiro, é isso, não dá para fazer os dois. Não dá para fazer os dois. Ou eu ter um dinheiro guardado para o futuro, uma segurança para o futuro e curtir a vida agora, né? Ou o contrário, eu curto a vida agora e não vou ter essa segurança aí para o futuro. Tá certo? Isso serve para todo mundo. Do mesmo jeito que os americanos, por exemplo, né? Eles gastam absurdamente. Se perde o emprego, lascou. Eles perdem a casa junto, né? Eles vão morar na rua. Nunca teve tanta população de rua nos Estados Unidos feito hoje em dia, né? É uma coisa assustadora lá. Tanto para o padrão deles quanto para o nosso também. Muita gente morando na rua. Por quê? Normalmente eles gastam muito, né? E estão sempre ali no limite. Perdeu o emprego, você não tem poupança, você não tem nenhuma segurança para te garantir. Então você já vai, perde a casa, perde carro, perde tudo. É uma escolha, viu, pessoal? Então, quando eu falo que as pessoas fazem escolhas, não são escolhas que você faz à toa. Não são escolhas que você faz à toa, são escolhas entre pegar A e abrir mão de B, ou então pegar B e abrir mão de A. Tá certo? Isso quando eu estou falando de pessoas. Isso é a lei da escassez. O que é escassez? É a falta, a ausência, né? Não tem seguro-desemprego. Tem um tipo de um seguro-desemprego lá, tem, mas é uma coisa bem, bem menor, uma coisa bem mais limitada do que aqui. Não tem FGTS, não tem, não tem muita proteção, não tem proteção quase nenhuma. Eles têm um tipo de um seguro-desemprego lá, mas é muito menos resolve menos o problema do que o nosso aqui, né? Então, o que que acontece, pessoal? O que que acontece? É, quando eu falo de escassez, né, eu estou falando de falta, tá bom? Então, a gente vive sempre numa situação de falta. Falta alguma coisa. Se eu escolho uma, vai faltar a outra. Se eu escolho a outra, falta uma. Não dá para ter os dois, tá certo? Pensem isso em vocês, né? Vida pessoal, mas podem pensar nisso com o país como um todo, tá certo? E aí, várias pessoas perguntaram aqui, né, ao longo da aula, né, mas a economia do Brasil vai melhorar e tal. Gente, depende das escolhas que a gente faz como país, tá? Aí, ó, lei da escassez. Se a gente escolhe, por exemplo, gastar o nosso dinheiro com. Deixa eu pensar. É, deixa eu pensar. Eu pegar um exemplo bem, bem, bem esdrúxulo, tá? Bem, bem bobo.
Leite condensado. Eu lembro, e alguém, eu vou falar um exemplo bobo, porque alguém até lembrou disso semana passada, um outro dia desse, saiu no jornal até, né? Que na época que o Brasil estava bem aí, estava 2010, 2011, a economia estava crescendo bem, a Dilma apareceu com um projeto de construir um trem-bala, um trem de alta velocidade entre o Rio e São Paulo, né? E o resto do Brasil que não mora nem no Rio nem no São Paulo, que se exploda, que morra. Mas tudo bem, Rio e São Paulo vão ter um trem-bala. Né? Ia custar, acho que 15 bilhões de reais. Né? E ficou essa coisa, vão fazer, não vamos e tal, não sei o quê. Chegaram até a lançar lá, fazer um anúncio lá do trem-bala, de quando é que ia ficar pronto e tal e coisa. Se você gasta o dinheiro com o trem-bala, você deixa de gastar com a rodovia que todo mundo precisa. Né? O resto do Brasil, que existe também, né? O resto do Brasil existe, não é só Rio e São Paulo. Né? Você deixa de gastar com o porto, que precisa para entrar e sair nossas mercadorias. Felizmente, né, houve aí uma repercussão muito ruim com essa ideia do trem-bala e desistiram desse projeto, felizmente. Né? Mas foi uma coisa assim, infeliz e muito cara. Semana passada alguém estava uma reportagem dessas aí falando do trem-bala de novo e tal, que hoje em dia custa. Felizmente ninguém leva isso a sério mais, né? Mas na época era muito uma escolha assim. Você vai gastar 15 bilhões com trem-bala para ligar Rio e São Paulo, você vai deixar de duplicar rodovias no Brasil inteiro, ou de construir ferrovias normais, convencionais no Brasil inteiro, ou de reformar nossos portos no país inteiro. 15 bilhões você faz muita coisa. Né? Metrô, bem lembrado, Yuri, o metrô de Belo Horizonte região metropolitana com 1 bilhãozinho, você faz, gente, você faz metrô aqui até falar chega, né? Mas é uma escolha, né? Sim, é mais barato. É uma escolha que você faz, tá certo? Você vai gastar num trem-bala. Os países que gastaram dinheiro com trem-bala jogaram dinheiro fora também. Né? A Espanha, por exemplo, está numa crise absurda, não sai da crise nunca, mas fizeram trem-bala no país inteiro. É lindo de você ver. 400 por hora, aquele negócio espacial e tal. Gastaram o dinheiro todo, era dinheiro emprestado que eles pegaram com a Alemanha. Eles devem até a alma deles, até a terceira geração. A Espanha está numa crise que não sai nunca dessa crise deles, porque pegaram dinheiro para gastar com uma coisa inútil. Né? Ô, Paulo, Oi. e aquele trem que vai de Paris à Inglaterra, que é meio subterrâneo e tal, passa embaixo Sim, do mar? que dá prejuízo, né? E que é desnecessário também. Mas é bonito, é bacana, né? Tira onda pra caramba. É outro, assim, tem uma conversa aí no mundo inteiro, né? Que na maioria dos lugares essas linhas de trem são desnecessárias, né? Bonita? Confortável? Mas dá prejuízo. Esse trem, então, de Londres para Paris, ele faz uma voltinha e vai para Bruxelas também. Custou uma fortuna, a passagem é caríssima, pouca gente usa, jogar dinheiro fora. Mas é a escolha, viu, pessoal? O ponto principal que eu estou falando aqui é esse. Dinheiro, ou você vai gastar com trem-bala, ou você vai gastar com várias outras coisas. Aqui no Brasil, a gente felizmente não entrou nessa roubada. Felizmente, a repercussão foi muito ruim e o governo, na época, né, que era a Dilma, desistiu dessa bobagem, fez outra escolha para gastar esse dinheiro com outra coisa, né? Felizmente. Mas o que é a segunda coisa que eu estou falando aqui com vocês? A primeira foi que o ser humano faz escolhas e essas escolhas geram impacto para todo mundo. Ok, esse é o princípio da economia. Número 2, essas escolhas não são fáceis, não são escolhas agradáveis, porque sempre que você escolhe uma coisa, você abre mão de outra, você perde outra, tá certo? Essa que é a ideia. E não é legal abrir mão das coisas, né? Não é legal abrir mão das coisas. A gente programa a nossa cabeça de que a gente quer tudo, né? É sempre assim. A gente programa a cabeça que a gente quer tudo, que a gente tem direito a tudo, e de fato até tem, né? Mas na prática, a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá certo?
Então, essa é a segunda lei da economia, vamos dizer, que é a escassez, tá certo? A lei da escassez. Pode ter alguma coisa para todo mundo, mas não tudo para todos sempre, tá certo? Aqui, ó, a ideia central da economia. Trabalho com recursos insuficientes e demandas crescentes. As pessoas, inclusive eu, inclusive vocês, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer melhor. É normal do ser humano querer o melhor, né? Mas nunca vai dar, tá certo? Nunca vai dar. Então, aqui, né? Então, a economia, como eu tinha falado, é sempre uma questão de escolha. Tá bom? Mas é uma escolha aqui, ó. Aqui. Aqui é que o bicho começa a pegar, ó. Olha como é que eu tô montando, olha como é que eu tô montando quebra-cabeça aqui, gente. Primeiro, as pessoas fazem escolhas e as escolhas impactam a economia. Número 2, nunca tem o suficiente para todo mundo ter o que todo mundo quer. Até porque o ser humano quer muita coisa. Sempre. Número 2. Então, a nossa escolha, que é a primeira coisa, a nossa escolha, que é a primeira coisa, significa abrir mão de outra coisa. Não é uma escolha fácil. E aí, pessoal, o bicho começa a pegar por causa do seguinte: muitas vezes as pessoas vão disputar esses recursos, vão disputar entre si para ver quem fica com esses recursos, com essa coisa, né? Pega de novo o exemplo que eu dei para vocês do Fiat Uno. Você tinha muita gente com dinheiro querendo a mesma coisa, né? Que era comprar o Fiat Uno. As pessoas estabeleciam uma disputa ali para ver quem ia ficar com o carro, né? Quem ia ganhar a disputa? Quem pagasse um dinheiro por fora. Quem ia perder a disputa? Quem não quisesse pagar. Tá certo? Então, ponham, ponham uma coisa na cabeça, gente. Essa coisa de escassez, de escolha, também significa disputa. Que eu marquei aqui, ó, competição, disputa. Então, economia significa também uma disputa entre as pessoas, entre as empresas, para ver quem consegue primeiro aquilo que quer. Porque não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Tá certo? O que a gente vê no dia a dia é sempre uma disputa, né? Quando o preço sobe, aí uma coisa que um colega comentou uns minutos atrás. Quando um preço de uma coisa sobe, quer dizer o quê? Entre outras possibilidades. Tem muita gente querendo comprar, né? Quem foi que comentou aqui, ó? Aqui, João Vitor que falou, né? Se todo mundo no Brasil ficar rico, a moeda vai desvalorizar porque tudo vai ficar mais caro. Isso mesmo, João Vitor, isso mesmo. Então, por exemplo, eu chego lá com 8.500 para comprar o Fiat Uno, lá em 1994. Eu chego lá com 8.500. João Vitor chega lá com 8.500 também. Nós estamos querendo comprar, só tem um Fiat Uno. Aí o vendedor chega e fala assim: quem vai pagar 10? Em vez de pagar, quem pagar 10 leva. Aí eu não quero. O João Vitor paga 10 e leva. Ganhou a disputa. Tá certo? Ou seja, encareceu o produto como uma forma de resolver essa disputa, né? Quem vai levar? Quem vai levar? Né? Quem vai ganhar esse carro que só tem um carro só? Dinheiro vocês dois têm, carro só tem um. Quem vai ganhar a disputa? Sobe o preço, para poder estabelecer uma disputa, resolver essa disputa entre as pessoas, tá certo? Se você tivesse 3 pessoas ali querendo comprar o mesmo carro, 3 pessoas ali com dinheiro na mão para comprar o mesmo carro, o vendedor ia falar: vou subir para 10. Quem vai querer? Aí eu tô fora. Aí fica o João Vitor mais um outro lá querendo pagar 10. Né? Aí o vendedor pode mudar o nosso nome? Como assim? Não entendi, Davi. Aí vamos supor, ficaram 2 pessoas ali com 10 mil na mão. Não, chamada ainda não, tá cedo. Tá cedo. Mais para frente eu libero, tá? Ficam 2 pessoas com 10 mil na mão querendo o mesmo carro. Aí o vendedor
Então, 12. Quem pagar 12 leva. O João Vitor desiste, outra pessoa paga 12 e leva. Então, o preço subiu 2 vezes para poder resolver essa disputa de quem ia ficar com o carro. Tudo vai encarecer. Tudo vai encarecer porque todo mundo vai ter dinheiro, né? Todo mundo vai ter dinheiro, mas os recursos não crescem desse jeito. Os recursos não crescem desse jeito. Pega o exemplo do carro, João Vitor. Todo mundo tem dinheiro na mão, mas a Fiat não consegue fazer carro para todo mundo. Então, vai subir no preço até chegar num ponto que poucas pessoas conseguem comprar. Entenderam? Então, ponham essa ideia de. É isso mesmo, João Vitor, lei da oferta e da procura. Todo mundo está procurando e não tem carro suficiente para todo mundo. Como é que faz? Aumenta o preço que algumas pessoas desistem de comprar. Aí as que estão dispostas a comprar, compram mais caro. Tá certo? É assim que todo mundo tendo dinheiro, os preços sobem, né? Então, mas o principal aqui, gente, em vez de vocês pensarem nessa questão do preço, tá? É a questão da disputa. Porque esse mecanismo, né, de oferta e procura, sim, a inflação volta. É uma forma de resolver a disputa. A gente podia criar um outro mecanismo, que é o que a Argentina está fazendo hoje em dia, e que não dá certo, é que o Brasil fez nos anos 80, que era controlar. Olha, está proibido subir o preço do carro. Vamos resolver essa disputa de outra forma? O ponto principal aqui é disputa, viu, gente? Disputa. É a disputa. Não tem carro para todo mundo, mas todo mundo tem dinheiro. Como que vai resolver essa disputa? Né? Você pode fazer o seguinte: olha, cada pessoa vai registrar o seu CPF no sistema aí do governo, cada pessoa vai registrar o seu CPF, o governo vai sortear, né, os CPFs e vai dizer, ó, você pode ir lá comprar, João Vitor pode comprar que eu sorteei o seu nome. O resto vai ter que esperar mais uma semana. Entendeu? É outra forma de resolver essa disputa. O governo entra no meio e vai funcionar como um organizador dessa disputa. É uma outra forma. Proibido vender mais caro, proibido subir o preço para cima de 8.500, né? E vamos resolver essa disputa por uma outra forma. Vou chegar aí, Rafael, vou chegar aí. Isso aí seria outra forma de resolver, mas tem umas dificuldades aí no meio do caminho. Então, o que é o ponto que eu estou querendo marcar aqui com vocês, gente? As pessoas vivem em disputa. Simples assim. Os países vivem em disputa, tá? As empresas vivem em disputa. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando de escolha, estamos falando de escassez e estamos falando de disputa. Essas 3 palavras-chave vocês têm que ter na cabeça. Aqui, ó. Põe essas 3 palavras na cabeça que vocês vão entender como que a economia gira, as coisas funcionam por aqui. Então, as pessoas estão sempre fazendo escolhas, o que elas preferem, o que elas vão escolher. Não tem para todo mundo, né? Não tem o suficiente para atender a demanda de todo mundo o tempo todo. Então, as pessoas vão sempre entrar numa disputa para ver quem leva aquilo que quer, tá certo? Não, depois eu vou chegar no boi ainda, Yuri. Esse exemplo do boi eu vou usar ele depois, tá certo? Então, ó, para falar das empresas, em vez de falar disputa entre as pessoas, vamos falar da disputa entre as empresas, tá? Vamos imaginar uma fábrica que fabrica pneus de trator, tá? E vamos imaginar uma fábrica que fabrica aqueles pneus de luxo, aqueles pneus rebaixados, né? Que custa muito caro, né?
pneu de competição, né? Você tem duas fábricas que fabricam pneus muito diferentes, né? O que o pneu é feito? Borracha e arame. As duas querem borracha e arame. Cada uma vai fabricar um produto diferente, com essa borracha e com esse arame. E vai vender para pessoas diferentes, né? Uma vai fazer pneu de trator, né, que vai vender para o pessoal na fazenda, e outra vai fazer pneus de competição, que vai vender para a turma que gosta ali de rebaixar carro, né, dar a volta no bairro e tudo mais, né? Mas as duas fábricas trabalham com o mesmo tipo de recurso, arame e borracha. E elas vão disputar. Quem vai ficar com a borracha, quem vai ficar com o arame? Né? Você tem ali borracha infinita, arame infinito? Não, os dois têm uma limitação. Os dois têm uma quantidade limitada de borracha e de arame. E as duas empresas querem tudo para elas. As duas empresas têm a demanda para fabricar o máximo possível, vender o máximo possível e ganhar o máximo possível. Então as duas empresas vão estar em disputa. A que fabrica pneu de trator e a que fabrica pneu de competição, né? Pneu de corrida, pneu de luxo, né? Então, gente, estou dando esse exemplo aqui. Só que quem ganhar essa disputa vai gerar um impacto nas outras pessoas. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a empresa que fabrica pneus de competição, aquele pneu baixinho, né, ela consiga pegar toda a borracha, todo o arame para si, fabrica só pneu de competição e coloca para vender. A que fabrica pneu de trator não consegue nada praticamente, né? Aí o que acontece? Os tratores não vão ter pneu para repor, e eles vão parar de produzir nas fazendas. Eles parando de produzir, a produção de comida vai cair, né? E as pessoas vão começar a ter problema de abastecimento de comida, porque a produção nas fazendas está muito menor, teve que voltar lá com carroça, puxada a boi, aquelas coisas, né? Porque os tratores pararam de funcionar. Em compensação, você vai em qualquer loja de pneu de bairro, tem aquele monte de pneu, né, com perfil baixo assim, para o pessoal que gosta de rebaixar carro, né? Então, olha o impacto que gerou para a sociedade o fato dessa disputa aí, né, pela borracha e pelo arame, ela ter favorecido a empresa que fabrica pneu de competição, né, em vez de ajudar a empresa que fabrica pneu de trator. Tá certo? Então, é sempre essa disputa para ver quem fica com os recursos e consegue se utilizar deles. Tá certo, gente? Aqui, ó, borracha e arames formam pneu. Beleza. Mas os estoques são limitados. Quantidade de borracha, quantidade de arame é limitado, né? Você pode fabricar pneu para trator ou pneu para carro de luxo, né? Mas quais as consequências que cada escolha vai ter, né? Como será a tomada dessa decisão? Quem decide isso? É o ponto aqui para a gente encaminhar nossa aula, né? Quem decide se a borracha e o arame vão fabricar pneu de luxo ou pneu de trator? Alguém sabe, gente, como que você decide isso? Porque esse problema existe, essa disputa existe, ela é real, né? Mas quem resolve essa questão? Alguém tem um palpite, gente? Agora é a hora dos palpites, gente. Quem tem mais dinheiro, uai. Pois é, Yuri, é por aí. Mas quem faz isso? Mas quem faz isso, Rafael? Quem faz essa divisão? Então, a lei. Alguém. Pois é, Yuri está mais ou menos a mesma linha aí do Rafael. O Yuri falou de lei, Miguel falou dos lojistas. O que acontece, gente? Aqui no Brasil, 2021, é a lei da selva. Lei entre aspas, né? É a lei da selva. Quem chega primeiro compra a borracha e o arame. Quem chega primeiro? E chega ali com quem for mais esperto, quem for mais ágil, né? Quem vai conseguir ganhar essa disputa. Então, na verdade, você não tem uma organização, você não tem uma lógica, né? É cada um por si. Então, o pessoal que fabrica aí pneu de luxo, por exemplo,
Tudo bem, Ana Lívia. Pode pôr seu nome aí mais cedo, então. Daqui a pouquinho eu libero para o resto da turma. Pode colocar seu nome completo aí, daqui a pouquinho eu libero para o resto da turma. Mas essa disputa, pessoal, no Brasil, em 2021, ela não tem ninguém para organizar, ela não tem uma lei que vai dizer o quanto de borracha tem que ir para cada um, quanto de arame tem que ir para cada um, não tem uma lei. Não tem, por exemplo, o Ministério da Economia não controla isso, não tem um acordo entre os fabricantes, não, é lei da selva. Quem chega ali primeiro, no produtor de borracha, no produtor de arame, negocia primeiro, compra primeiro e leva tudo para si, ou tudo que quiser, né? Todo o estoque que quiser. E deixa o outro fabricante na mão. E as consequências para a população? Vamos supor que o cara que fabrica aquele pneuzinho de competição, ele chegou primeiro, ele tem uma equipe melhor, comprou a borracha e o arame todo, levou para si fabricar pneu de competição. Ah, mas e o trator e as fazendas? Oh, deixei de saber, meu amigo. Deixei de saber, eu não mexo com trator, eu mexo com pneu de competição aqui, já garanti meus recursos aí para produzir, vou produzir até ano que vem, se vira. É assim, né? É o famoso mercado. Como que o mercado funciona? O mercado funciona assim, nesse famoso pega para capar. Quem é mais esperto, quem é mais rápido, né, quem tem mais agilidade, consegue as melhores condições e deixa o outro para trás, né? Deixa o outro, né? Deixa o outro por conta própria. Mas e as consequências para a população? Deixei de saber. Deixei de saber. Tá certo? Não é o cara que fabrica pneu de luxo, ele não está preocupado, né, com fazenda, com produção de arroz, com trator, ele está preocupado com o problema dele, tá certo? Isso, gente, chama-se funcionamento de mercado, isso chama capitalismo, é o bom e velho capitalismo. Aqui, ó. Quando vocês escutam falar, né, capitalismo isso, capitalismo aquilo, gente, quando vocês escutam falar, né, que o capitalismo é muito mal, né, que o capitalismo prejudica a humanidade, né, que a gente escuta o pessoal falar de vez em quando, gente, o capitalismo ele não faz nada. Quem faz são as pessoas, tá certo? Se o cara que fabrica pneu de competição ali, fabrica pneu de luxo, né? Ele é que gerou o problema. Chegou ali cedo, comprou a borracha, o arame todo, levou tudo para ele para fabricar pneu de luxo e deixou os fazendeiros, pneu de trator, deixou para lá. Não é o capitalismo que tirou de um e deu para o outro. Quem faz quem toma as atitudes, né? Quem faz as escolhas e toma as atitudes são os seres humanos. Tá? É isso que eu estou querendo deixar claro para vocês. O professor está defendendo o capitalismo? Não estou nem defendendo nem atacando. Eu só estou falando que o capitalismo é uma situação na qual o ser humano resolve as suas disputas ali, né? Cada um por si, basicamente, né? No braço, na luta, né? Vamos dizer assim. Né? Então a culpa não é do capitalismo, a culpa é do ser humano. Né? Se o cara que compra borracha e arame para fazer pneu de luxo, ele não tem consciência, levou tudo para ele e deixou o resto explodir, não é culpa do capitalismo, é culpa do cara que escolheu tudo para ele. Tá certo? Esse é que é Não é, Yuri. O capitalismo deixa os seres humanos expressar a maldade dele. Tá certo? Não estou dizendo que o capitalismo é bom ou ruim, ele é simplesmente a liberdade. Ele dá a liberdade para o ser humano fazer o que ele quiser. E muitas vezes o que o ser humano quer, ele só está pensando nele mesmo. Ele não está pensando no próximo. A grande maioria das vezes. Oi, Maria Eduarda. Professor, eu Oi. discordo da sua opinião, porque o capitalismo não expressa o que a gente quer. O capitalismo nos induz a pensar no que a gente quer. O capitalismo, ele
vive de uma maneira econômica que faz você pensar que você precisa daquilo ali. Por exemplo, se você vê hoje na televisão a propaganda do iPhone 12, você vai pensar que você precisa daquilo ali porque tá todo mundo tendo aquilo ali. Mas não é uma coisa que é necessária na sua vida. Não é uma coisa que você precisa. Tem coisas que são muito fúteis e a gente está sempre ali comprando, a gente está sempre ali em cima porque o capitalismo nos induz a isso. Mas essa não é a realidade. Na verdade, é Maria Eduarda, né? Maria Eduarda ou Maria Clara? Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu guardei. É o seguinte, Maria Eduarda, não estou defendendo o capitalismo, não. Na verdade, o capitalismo dá liberdade para o cara da Apple fazer uma propaganda absurda e te deixar com vontade de ter o iPhone. Né? Quem te induz é o fabricante. E ele teve liberdade para isso. Estou falando que é uma coisa boa? De jeito nenhum. Estou falando que é coisa boa, não. Mas ele deixa o ser humano botar todas as ferramentas dele para fora. Se você quiser pensar, né, deixa o ser humano colocar toda a maldade dele para fora, pode ser também. Entendeu? Antigamente, gente, é onde eu vou chegar, Miguel, é onde eu vou chegar. Antigamente, gente, propaganda de brinquedo para criança, o brinquedo era igual um desenho animado, o brinquedo voava, desmontava, a criança achava que ela ia ganhar aquilo ali, o brinquedo ia fazer tudo aquilo na casa dela, quer dizer, tá enganando a criança, né? Tá tapeando a criança para ela achar que o brinquedo faz um monte de coisa e o brinquedo não fazia. Essa maldade do fabricante, essa maldade do vendedor, né, ela não tem limite, não tem nada que segure essa maldade do produtor dentro do sistema capitalista. Né? Esse é que é o ponto, né? Dentro do exemplo que você colocou, eu achei um exemplo pior ainda, né? Ele cria, deixa que o ser humano faça todas as suas. Bote para fora todas as suas maldades, vamos dizer assim. Né? Então, quem é mal é o ser humano. Tá, mas se o problema não é o capitalismo, o problema é o vendedor, o problema é a pessoa que fabrica, ele está fazendo por quê? Porque ele quer gerar capital. Ou seja, o problema é o capitalismo, o problema é ele estar tentando gerar o capital em cima do trabalhador. Ele está explorando o trabalhador, ele está explorando o capital com uma coisa que ele não precisa, porque a gente que é trabalhador, eu, por exemplo, eu trabalho 9 horas por dia. O dinheiro que eu recebo não é muito. E o dinheiro que eu recebo é a conta de eu ajudar as minhas coisas em casa, ajudar a minha avó. Mas o capitalismo me faz querer gastar dinheiro extra e eu não posso. Aí como que fica um consumidor, um trabalhador que não tem um extra para poder gastar e que fica vendo coisas assim o dia inteiro? O consumidor, ele tinha o direito de poder esbanjar, assim como os capitalistas têm, porque eles têm dinheiro suficiente para fazer o que quiser. Se o dono da Apple quiser ir lá e comprar 6 mansões, ele pode. Por quê? Porque ele explorou o nosso trabalho para ganhar isso. E a gente que trabalha o dia inteiro, o que a gente ganha no meio disso tudo? O capitalismo é uma coisa ruim, sim, é uma coisa inegável, que é uma merda, é uma bosta, e ninguém pode mudar a minha opinião, porque é a verdade. Olha só, você falou um negócio, você está certíssima, você está certíssima. Você falou um negócio mais ou menos no meio do que você estava falando, que você foi assim no ponto central. Né? Quem vai controlar quem vai deixar essas coisas acontecerem desse jeito? Quem vai tomar uma atitude? Você foi exatamente ali no meio da coisa, né? Não, gente, ela está certíssima, gente, ela está certíssima. Ela falou mais exaltada, mas ela está certíssima, coberta de razão. Né? Outra forma de resolver esse problema. Né? A mesma coisa que você falou, só que eu estou falando com outras palavras. Né? É possível fazer as coisas de outro jeito? É possível organizar essa disputa entre compradores e vendedores? É possível organizar esse sistema de outro jeito? É possível. É possível. E aí, a gente vai entrar, na verdade, na aula de amanhã, né, em outras possibilidades de resolver esse mesmo problema.
disputa. O que eu falei para vocês, né? As pessoas têm que fazer escolhas, as escolhas geram impacto nos outros, tudo que a Maria Eduarda falou está dentro disso, e as pessoas vão disputar ali os recursos, ou as empresas, né? Todo mundo vai disputar para ver quem fica com aquilo ali. E é uma disputa injusta. Tudo que a Maria Eduarda falou tá certíssimo, né? O ponto principal que ela falou ali no meio da fala dela é esse. Pode isso? Isso está certo? Precisa ser desse jeito? Não, não precisa ser desse jeito. Tem outras possibilidades de organizar essa disputa que não seja cada um por si, como a coisa do jeito que ela acontece hoje, né? Tem outras possibilidades de organizar essa disputa. E aí, pessoal, eu estou deixando vocês, né? Que aí nós temos aí mais poucos minutos ainda, né? Vocês já podem ir colocando o nome na chamada também, gente. Eu estou deixando vocês na cara do gol para amanhã a gente poder chutar para dentro do gol, viu? A economia, gente, significa como resolver essa disputa, né? Que é justamente o que a Maria Eduarda colocou. Dá para fazer de outro jeito? Precisa ser assim? Não precisa. Tem várias outras fórmulas para poder organizar essa disputa, né? De quem quer os bens, de quem pode ter acesso a esses bens, de quem vai colocar esses bens para vender, de que forma, né? De que maneira que eles podem nos influenciar para comprar esses bens ou não. Então, nós temos várias outras opções para poder organizar essa disputa. E é de onde eu vou começar amanhã, tá bom? Deixa eu ver uns comentários aqui. Ganância, o Miguel falou. Professora, eu tenho uma última pergunta para você. Depois disso, eu vou ficar quietinha, porque Não, acho que já pode. falei demais. Não, nunca tem que falar demais, não. Fala o tanto que você quiser. Então, você falou que o sistema só funciona assim no começo da aula, mas há uns tempos atrás você criticou o governo da Coreia do Norte. Você falou que eles precisam ameaçar os outros para ganhar comida e tal. E eu te expliquei que não funciona assim, porque eu pesquiso bastante sobre isso, porque eu, como uma pessoa socialista, eu tento entender no meio do que eu estou entrando. Pesquisei sobre a Coreia do Norte e vi que as coisas não funcionam desse jeito. Assisti vários documentários que falavam coisas ruins, mas documentários que também falavam coisas boas. E se a Coreia do Norte consegue se autossustentar sozinha, sem precisar de exploração de ninguém, sem precisar de fazer mal a ninguém, sem precisar explorar do povo trabalhador e favorecer só o povo rico, por que essa realidade é só lá? Por que não tem aqui também? Consegue me responder isso? Sim, sim. Na verdade, ó, nós estamos começando assim, da raiz para cima. E eu tinha que começar por algum lugar, né? Eu tinha que começar de algum ponto. Então, hoje, o que eu coloquei? Eu coloquei um extremo, né? As pessoas têm que disputar a tapa, né? Tem que disputar na força quem fica com os recursos que estão disponíveis, já que não vai ter tudo para todo mundo o tempo inteiro. E fechamos hoje com um quadro aqui pintado, né? Com uma das situações aqui colocada, que é o extremo de cada um por si, né? Beleza, eu vim construindo o argumento, terminamos aqui. O que você está colocando, mas aí amanhã nós vamos devagar, dentro dessa linha que você falou, é o outro extremo, entendeu? Ao invés de ser as pessoas disputando os recursos, né, cada uma por si, a tapa, né, você tem um outro extremo, né, que você tem outras formas de organizar. Eu não estou querendo fazer spoiler, né, mas é uma outra forma de organizar essa disputa, tá certo? E amanhã nós vamos começar também da raiz para cima, tá? Quando eu falei aquela coisa de ser autossuficiente ou não, aí eu estava falando dentro de uma outra parte da matéria, tá certo?
Mas amanhã é que nós vamos explorar esse lado que você está falando. Tem toda uma construção. Mas, ó, não deixe de participar, não deixe de falar, não. Você não falou nada de errado, nada de descabido, não. Tô vendo os comentários aqui, gente. Não, calma, gente. É o seguinte, nós estamos falando agora, ó, nós estamos falando agora de economia, recursos e como é que a gente distribui como é que as pessoas disputam esses recursos, né? Nós igual eu falei com a Maria Eduarda, vamos começar de baixo para cima, tá certo? Tô vendo guerra, tortura, política, essas coisas têm a ver, mas não no primeiro momento, tá certo? Amanhã nós vamos ver o quê? Outra forma de se organizar essa disputa pelos recursos, né? Que não existem para todo mundo, né? Que elas são limitadas e de alguma forma as pessoas têm que, né? Decidir isso. Ô, professor, Oi, Yuri. o senhor gosta de pintura? Ah, não muito. Mas quando você vê um quadro, você acha bonito? Alguns. Então você é a favor do Hitler? Eu não, por quê? Porque Hitler era um pintor e você gosta de quadros. Aí eu peguei Eu sei que tem uma pegadinha aí. Eu sei que tem uma pegadinha aí, mas eu não consegui te acompanhar, não. Os dois, viu, João Vitor? Os dois. Quem faz o capitalismo é o comprador e o vendedor. Gente, vamos. Nós estamos em cima da hora aqui, mas vamos pegar em cima daquele ponto, ó. Disputa entre os recursos que não existem para todo mundo, tá? Eu tô falando desde o início, mas ó, vamos focar nessa parte aqui. É uma disputa para ver quem fica com os recursos que estão disponíveis, tá? E de que forma que esses recursos vão ser distribuídos, tá certo? No fundo, gente, na base, assim, do que nos interessa, é tudo uma disputa. Essa disputa pode ser organizada, essa disputa pode ser desorganizada, tá certo? Hoje nós vimos uma forma de disputa que é completamente aleatória, tá certo? Aí realmente quem tiver condições de pagar uma propaganda vai conseguir fazer a cabeça das pessoas, que é o que a Maria Eduarda falou. Quem tem condições de pagar um absurdo de propaganda vai convencer as pessoas que as pessoas precisam daquele iPhone ali, senão elas vão morrer, né? Tudo bem, quem não tiver dinheiro, né, não vai ter tanto mercado assim, tá certo? Então é uma disputa completamente aberta. É evidente que quem é mais forte vai levar vantagem, quem é mais fraco nessa disputa vai ficar em desvantagem. Mas o ponto que eu estou colocando com vocês aqui, gente, para a gente não perder o foco, né, é essa disputa entre os recursos. E eles não existem suficiente para todo mundo ter o que quer sempre, tá certo? Gente, eu tô gostando das polêmicas, eu tô gostando das polêmicas, tá? Mas eu só tô querendo fechar nesse ponto aqui, tá? Disputa em torno de recursos que são escassos, tá certo, gente? Amanhã, deixa eu parar a gravação aqui. Amanhã eu vou